Neste tópico, vamos compreender uma grandeza importante na ótica, que é o índice de refração, né? E a gente vai ver que o índice de refração ele está associado à velocidade. E ele está diretamente relacionado ao material. E depois nós vamos ver que a onda eletromagnética ela se propaga transversalmente aos campos elétrico e magnético, né? Então esses dois itens nós vamos conferir neste tópico. Então vamos começar lembrando, né, que a onda eletromagnética ela é a equação da onda eletromagnética, né? Ela é o laplaciano da função de onda, 1 sobre a velocidade ao quadrado, a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo. Então, o laplaciano está relacionado à evolução espacial, né, da onda, e essa parte aqui está associada à evolução temporal, né? Essa é a equação de onda eletromagnética. Muito bem. E essa velocidade, né? Essa velocidade, ela é 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade magnética multiplicada pela permissividade elétrica, né? Pela permissividade elétrica. E nós vimos que essa função de onda, na verdade, é uma soma da função elétrica com a função magnética. Então, essa é a função de onda eletromagnética, né? Então, ela envolve tanto a parte uma função elétrica quanto uma função magnética. Então, essa que é a ideia. Desculpa. Bom, vamos esquematizar aqui, ó, dois meios. Vamos fazer um esquema aqui de dois meios. Veja bem, um meio que eu vou chamar de meio 1, com um determinado material, né? E aqui vamos chamar de meio 2. Meio 2, com outro material. E aí vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma onda eletromagnética que entrou aqui nessa região, né? E adquiriu uma certa velocidade, né? Uma certa velocidade, V1, com uma certa velocidade chamada de V1. E aí quando ela entra nessa outra região, ao passar por essa interface, né, vamos desenhar a interface assim, ó, de outra cor. Quando ela passa por essa interface, ela muda de meio, ela vai mudar de meio e ela vai adquirir uma outra velocidade, chamada de V2. De tal maneira que a gente vai pensar assim, ó, vamos pensar V1 maior que V2 a princípio. V1 maior do que V2, as velocidades, ok? Que são essas velocidades aqui da onda, né? Veja, nós já vimos que a velocidade da onda eletromagnética ela muda com o meio, né? E ela adquire valor máximo no vácuo, né? Na ausência de matéria. Então, muito bem. O que a gente está interessado é o seguinte. Vamos olhar para V1 primeiro. Vamos olhar para V1. Né? Vamos olhar para V1 em módulo. V1 é 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade no meio 1 vezes a permissividade no meio 1, certo? Essa velocidade 1. Agora, veja bem, V2 é 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade no meio 2 vezes a permissividade no meio 2.
Ao combinar, desculpa, ao combinar, veja bem, V1 com V2, vamos combinar V1 com V2 da seguinte maneira. Vamos fazer V1 dividido por V2, certo? Se a gente combinar as duas, veja bem que vai ficar uma divisão de frações. Então, mantém a primeira, mantém a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então, a gente vai ter assim, ó, vai ter a raiz quadrada, veja bem. Bom, todo mundo está em raiz quadrada, né? Vamos colocar assim, ó. Então, essa é a raiz quadrada da permeabilidade no meio 2 vezes a permissividade no meio 2, dividido pela permeabilidade no meio 1 vezes a permissividade no meio 1. Olha que legal, né? Então, veja, V1 sobre V2, na verdade, dá a raiz quadrada dos produtos entre a permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica no meio 2 pelo meio 1, raiz quadrada disso. Isso aqui a gente define como o índice de refração, na verdade assim, é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, do meio 2 em relação ao meio 1. Esse é o índice de refração relativo que a gente chama, né? É o índice de refração, vamos chamar aqui, ó, de índice de refração relativo de 2 em relação ao meio 1, né? Ao meio 1. Então veja, o índice de refração ele é definido a partir das velocidades da onda. Como elas mudam ao passar de um meio para outro, então essa relação entre uma velocidade e outra a gente chama de índice de refração. Isso está associado aos materiais, né? Está associado principalmente aos materiais. Bom, mas a teoria da relatividade de Einstein quando enunciou a teoria da relatividade, ele definiu ele definiu o seguinte, ele falou que a velocidade máxima, né, a velocidade máxima existente no universo é a velocidade da luz no vácuo. E ela vale aí aproximadamente 2,998, nós calculamos em outro momento, vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, o Einstein, pela teoria da relatividade, ele falou o seguinte, que a máxima velocidade existente no universo é a velocidade da luz, né? Isso aqui vem da teoria da relatividade restrita. Teoria da relatividade restrita. Então, veja bem, a velocidade da luz está no vácuo, então ela vai estar relacionada a permeabilidade magnética no vácuo e a permissividade elétrica no vácuo. Então, veja bem, quando a gente compara, vamos supor que aqui seja o vácuo, né? Então está chegando aqui, a onda estava chegando aqui, ó, dessa maneira no vácuo, com uma velocidade c. Então veja bem, comparando com essa velocidade máxima, as velocidades, em geral, a gente tem o seguinte, c dividido por v em geral, né? Por v em geral, vai ser a permeabilidade do meio com velocidade v, vezes a permissividade do meio com velocidade v, dividido por esse produto no vácuo. E isso a gente define como um índice de refração absoluto. Então, como ele está sendo comparado com o valor, a princípio absoluto, que é o valor máximo da velocidade da luz, então veja bem, da onda eletromagnética, esse aqui a gente chama de índice de refração
absoluto. Então, quando você está comparando o vácuo com outro meio, o índice de refração é chamado de absoluto e o cálculo dele é feito por esse quociente quando a gente extrai a raiz quadrada, ok? Então veja, essa é a ideia do índice de refração, e o índice de refração está associado a essa interação da onda eletromagnética com a matéria, né? É uma primeira ideia de interação da onda eletromagnética, veja bem, com a matéria. Bom, muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos verificar que a onda eletromagnética ela é transversal, né? Vamos primeiro assim, vamos escrever a onda elétrica na notação de Euler, né? Ó, escrevemos aqui a onda elétrica. Veja que a amplitude agora da onda elétrica é uma amplitude associada ao campo elétrico, né? Amplitude associada ao campo elétrico. Aqui é a exponencial de I, né? Exponencial de I vezes o vetor de onda K vezes o vetor posição, menos, pode ser mais também, uma frequência angular variável com tempo, em geral, mais aqui uma fase inicial, né? Chamar aqui de fase inicial. Então a gente escreveu a onda eletromagnética na notação de Euler como uma função de onda. A onda elétrica, né? Agora vamos escrever a onda magnética da mesma maneira. O que muda aqui é só a amplitude, agora vai ser uma amplitude magnética. Então nós vamos ver, é fácil verificar que a amplitude da onda magnética é muito menor, né, do que a amplitude da onda elétrica. Em módulo ela é muito menor, né? Então, menos a mesma frequência, vamos supor que as duas estão na mesma frequência, com a mesma variação de função e também com a mesma fase inicial. Então a gente escreveu aí o quê? A gente escreveu a onda elétrica e a onda magnética. Lembrando que a soma das duas dá a onda eletromagnética. Agora vamos calcular o divergente. Veja bem, vamos calcular o divergente da onda elétrica. O divergente atua na parte espacial, né? Na parte espacial. Então tudo isso aqui é constante para o divergente, né? Então vai cair aqui um I, né? E ele vai atuar no R e vai aparecer um K, ok? Um K. Vezes a função de novo. Vezes a função de novo, né? Vezes a função novamente. Mas, pela primeira lei de Maxwell, né, para meios dielétricos, o que são meios dielétricos, né? Aqui a gente vai usar para meios dielétricos. Então, veja, a densidade de carga é zero nos meios dielétricos e a densidade de corrente também é zero. Então, aplicando a ideia aqui para as equações de Maxwell para os meios dielétricos, isso aqui vai ser zero, né? Vai ser zero, ok? Vai ser zero. Aqui é um produto escalar, né? Agora, quando que o produto escalar é zero, né? Quando que o produto escalar é zero? O produto escalar está associado a um cosseno, né? Quando o ângulo entre os vetores, né, do produto é 90 graus, por exemplo. Eles são perpendiculares. Então, cosseno dá zero. Então, a gente pode afirmar aqui, ó, que o vetor de onda K ele é perpendicular ao campo elétrico, à função campo elétrico, né? Olha que interessante. Vamos fazer a mesma coisa agora com o vetor campo magnético. Mesma ideia, né? O divergente do campo magnético atua na parte espacial. Então aqui vai ficar 1 sobre K, 1 vezes K, produto vetorial agora com campo magnético, né? Com campo magnético, fazendo essa derivada aqui, né? Porque esses termos aqui são constantes. E do mesmo jeito, a equação de Maxwell, aplicando a equação de Maxwell para
em meios dielétricos, aqui também é zero. E isso só acontece quando esses dois vetores são perpendiculares. Então, a gente verifica, a partir dessa ideia aqui, ó, que esses dois vetores, o vetor K, que é o vetor de onda, né, que está associado à direção de propagação da onda, ele é perpendicular ao campo elétrico e ele é perpendicular também ao campo magnético. Olha que interessante. Então, isso mostra que esse vetor é transversal. Calma. A gente precisa ainda verificar quais são as direções, se os campos elétrico e magnético estão no mesmo plano. Então, se eles estão no mesmo plano, esse vetor de onda vai ser perpendicular a esse plano, e aí ele vai ser, né, a nossa onda eletromagnética será uma onda transversal, ok? Para verificar isso, se o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, agora a gente vai calcular o rotacional do campo elétrico. Primeiro, depois a gente calcula o rotacional do campo magnético. Então veja bem, calculando o rotacional do campo elétrico, ele também atua vai atuar na parte espacial, só que agora como um produto vetorial, né? Como um produto vetorial. E pelas equações de Maxwell, né? Para meios dielétricos, né? Para meios dielétricos, isso aí é igual a menos a derivada do campo magnético, né? Em relação ao tempo, que é o fluxo magnético, né? Que é o fluxo magnético, ok? E a derivada desse, né, em relação ao tempo, está associada, vamos supor aqui que por simplicidade, que a nossa frequência angular seja constante, né? Para facilitar as nossas contas, né? Em relação ao tempo. Então veja bem, aí vai dar uma constante aqui, vai dar um menos, né? Menos i ômega vezes a função é isso mesmo, a função campo magnético, ok? Função campo magnético. Então veja bem, o produto vetorial entre esses dois vetores não dá zero, né? Ele dá menos o campo magnético, certo? Menos o campo magnético. Na verdade dá mais, né? Porque o menos cai o menos daqui, com esse menos aqui dá mais. Dá mais um termo multiplicado pelo campo magnético. Vamos fazer agora o seguinte. O rotacional do campo magnético. Também vai aparecer aqui um IK, que está associado à parte espacial, só que agora produto vetorial com campo magnético. E isso daqui vai ser a permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica, a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Lembra que a gente está aplicando aqui a equação de Maxwell para os meios dielétricos, então o J é zero aqui. Isso aqui, ó, vai dar menos, né? Agora sim, agora vai dar menos porque tem um menos daqui, ó. E ômega zero, a gente está supondo aqui que a frequência angular é constante. Permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica vezes o campo elétrico. Então veja, o produto vetorial do vetor de onda com campo magnético vai dar um termo menos um termo multiplicado pelo campo elétrico. E qual o significado disso? Vamos esquematizar aqui. Vamos supor que o campo elétrico esteja nessa direção aqui, ó, variando nessa direção. E o campo magnético esteja nessa direção aqui, ó. E aqui é a direção que a gente sabe que é perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético, a direção do vetor de onda, né? A direção do vetor de onda. Então, pela regra da mão direita, se a gente multiplicar vetorialmente o K pelo campo elétrico, isso vai dar o campo magnético perpendicular, né? Então veja,
o campo magnético vai dar um termo aqui associado ao campo magnético, né? Diretamente proporcional à sua amplitude. A sua amplitude, né? Essa amplitude do campo magnético. Esse valor aqui. Então, ó, multiplicando vetorialmente, desculpa, o vetor K pelo campo elétrico, a gente vai ter perpendicular aparecendo o campo magnético. Então, o campo magnético ele é perpendicular a esse plano campo elétrico vetor de onda. Por essa expressão aqui, ó, se a gente pegar o vetor de onda e multiplicar escalarmente pelo campo magnético, isso vai dar menos a direção do campo elétrico. Então a gente pode afirmar que o campo elétrico ele é perpendicular ao plano BK. E quando que isso acontece? Só quando o campo elétrico e o campo magnético estiverem no mesmo plano. Né? Porque se a gente multiplicar, né, veja bem, escalarmente o campo elétrico pelo campo magnético, tem que dar o vetor de onda. Tem que dar o vetor de onda na direção de K. Então, veja, o que a gente consegue com isso? Consegue demonstrar com isso? A gente consegue demonstrar com isso que o campo elétrico realmente é perpendicular ao campo magnético. Ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. E se a gente multiplicar vetorialmente os dois, isso vai dar a direção do campo eletromagnético. Né? Vai dar a direção do campo eletromagnético. Essa daqui é o campo eletromagnético, né? Com uma velocidade V, né? No vácuo, com a velocidade c da luz, ok? E aí, dependendo do meio, ele tem uma velocidade um pouco reduzida, porque essa velocidade, segundo a teoria da relatividade de Einstein, é a máxima aparecendo no universo, né? Então, olha que interessante. Então, na verdade, o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, e eles estão no mesmo plano, e eles são perpendiculares ao vetor de onda que indica a direção da onda eletromagnética. Portanto, a gente conclui que a onda eletromagnética ela é transversal. Né? Ela é uma onda transversal. A vibração ocorre nesse plano e ela aparece em uma direção perpendicular ao plano, ok? A vibração. Muito bem, muito bem. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer o seguinte. Se a gente partir dessa ideia aqui, ó. Se a gente partir dessa ideia aqui do campo elétrico, veja que esse termo ele é igual a esse, né? Então o que a gente tem dessa expressão? Veja, o I simplifica com I, ó, aparece dos dois lados, vai aparecer o vetor de onda vezes o campo elétrico, produto vetorial, é igual a um ômega, né? Veja bem, vezes o campo magnético, né? O campo magnético, partindo dessa expressão. Mas veja bem, né? Veja bem. Se a gente aplicar aqui, ó, a gente sabe que o ômega, que é a frequência angular, ele é a velocidade vezes o número de onda, né? Velocidade vezes o número de onda. Então, aplicando isso aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. K vezes Z é a velocidade vezes o número de onda. Na verdade, vezes o número de onda e multiplica o vetor B. Multiplica o vetor B. Ok? O vetor B. E se a gente inverter essa expressão, ó, o B vai ser 1 sobre V, que multiplica
1 sobre K, que multiplica esse produto vetorial aqui, ó, K por E. E isso aqui, ó, o vetor K dividido pelo módulo de K, na verdade é o versor K. Isso é a direção, né? Então, a gente chega à conclusão de que B é igual a 1 sobre V, a direção do vetor K, produto vetorial com campo elétrico. Está aí mais uma prova de que o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico. Porque quando a gente multiplica o K por E, ó, isso dá o B, né? Isso vai dar o B aqui, tá bom? A menos da velocidade. Agora, o módulo disso, olha que interessante, é o que eu queria chegar. O módulo de B vai ser o módulo disso aqui, né? O módulo disso aqui. O módulo de K, produto vetorial com E. O módulo de B, se a gente calcular o módulo de B aqui, vai dar amplitude. Módulo da amplitude do campo magnético. E se a gente fizer essa multiplicação aqui, ó, isso aqui vai dar um módulo da amplitude do campo elétrico. Que é que é a amplitude aqui do campo elétrico, né? Então, escrevendo aqui de novo a expressão aqui, ó, o módulo da amplitude do campo magnético é o módulo da amplitude do campo elétrico dividido pela velocidade. Como essa velocidade é muito grande, veja, esse termo aqui vai ficar muito menor, esse quociente, que é o campo magnético ou amplitude, em módulo vai ficar muito menor do que o campo elétrico. Então, o campo elétrico tem uma amplitude grande, o campo magnético tem uma amplitude pequena, né? Pequena. Então, é isso que a gente estava falando no início lá. A amplitude do campo magnético em módulo é muito menor do que a amplitude do campo elétrico. Porque, para calcular a amplitude do campo magnético, a gente precisa pegar a amplitude do campo elétrico e dividir por essa velocidade da luz, que é muito grande, né? Então, isso faz o termo diminuir. Então, o que a gente viu hoje, né, de interessante? A gente viu que existe uma propriedade associada ao material, que é o índice de refração, que está associada às velocidades da onda eletromagnética em meios diferentes, né? Ela pode ser relativa quando você está comparando um meio em relação a outro, e ela pode ser absoluta quando a gente está comparando um determinado meio em relação ao vácuo, utilizando, obviamente, essa tese de que a velocidade da luz é máxima no universo, né? A velocidade da luz no vácuo é a máxima velocidade do universo. É lógico que se aparecer outra velocidade maior do que essa, né, a gente vai ter que mudar essa ideia de absoluto aqui, ó, em relação ao índice de refração. Bom, aí nós partimos das funções elétrica e magnética, porque a gente sabe que a combinação entre elas dá a função eletromagnética, e a gente, utilizando aí as equações de Maxwell, né, nós concluímos que o vetor de onda que indica a direção do campo eletromagnético, ele é perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético. E mais, a gente viu que o campo elétrico também é perpendicular ao campo magnético. Então eles estão no mesmo plano aqui, ó. E como esse vetor de onda é perpendicular a esse plano, a gente concluiu que a onda se propaga de maneira transversal, a onda eletromagnética. E finalmente a gente chegou à conclusão de que a amplitude do campo magnético em módulo é muito menor do que a amplitude do campo elétrico em módulo. Ok? Então até a próxima!